Bom dia, crianças! Hoje nós vamos estudar mais um pouco sobre as plantas, né? Vamos estudar ciências, tá? Página 199. Coloquem a data aí, ó, 6/8/2020, tá? E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre as plantas, né? Vamos observar as plantas, tá? Então aqui tem, ó, cite as partes de uma planta. Lembra que falamos na aula passada? Que as partes da planta é a raiz, né? Caule, folhas, flores, frutos e sementes, tá? Do que as plantas necessitam para viver e se desenvolver, tá? Elas precisam de luz, né? Ar, temperatura adequada, espaço suficiente, água e solo, tá? Elas necessitam disso para se desenvolver, para viver. E aqui, ó, vai falar um pouquinho do limoeiro, tá? O limoeiro e suas partes. A imagem abaixo representa um limoeiro, tá vendo aqui? Representa um limoeiro, tá? Aqui tá falando que nem sempre a gente encontra o limoeiro com flores e frutos ao mesmo tempo, tá? Mas aqui no desenho tem, tá? Esse vegetal possui, o que tem nessa planta aqui, nesse limoeiro? O que ele possui? Vamos ver as partes dele, ó. Ele possui o fruto. Ele possui flor, né? A parte dele, ó, fruto, flor, caule, folhas, raiz e sementes. A maioria das plantas existentes possui flor, fruto e sementes. Por isso, esse grupo de plantas é o mais conhecido pelas pessoas, né? Os que possuem flor, frutos e sementes são os mais conhecidos pelas pessoas. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a necessidade das plantas, tá? Ó, gente, para terra ser utilizada para plantar, ela deve ser bem fértil, né? Uma terra fértil e fofa, né? Porque as plantas, né, elas necessitam, né, de uma terra fértil para poder sobreviver, né? Olha aqui. Para viver e se desenvolver, as plantas têm algumas necessidades: ar, luz, água, espaço suficiente e temperatura adequada. Além disso, as plantas precisam de outras substâncias que elas retiram de onde estão. Veja como isso acontece com as plantas que se fixam no solo. Olha aqui, tá vendo? Aqui tá explicando, né? O que acontece com as plantas. Tá vendo aqui? Luz, tá? A luz é necessária para as plantas produzirem seu próprio alimento, tá? Ar. As plantas utilizam gases do ar na respiração e na produção de seu próprio alimento. Elas precisam da luz, precisam do ar, também precisa da temperatura, né? Algumas plantas morrem quando expostas a temperatura muito baixa ou muito elevada, tá? Depende da planta, tá, gente? Tem planta que, se colocar numa temperatura muito alta, né, se estiver muito quente, ela acaba morrendo. E se estiver muito baixa também, tiver muito frio, ela acaba morrendo. Então, ela precisa da temperatura adequada, tá? Espaço suficiente. Certos tipos de plantas morrem quando plantadas muito perto uma das outras. Somente as mais resistentes sobrevivem, tá? Então, elas precisam também de espaço suficiente. Também precisam de água. A água é fundamental para a sobrevivência das plantas. Ela realiza o transporte de substâncias no corpo da planta. E claro, né? Elas precisam do solo, né? Olha aqui, ó. As plantas terrestres fixam as raízes no solo, isto é, na terra. Elas retiram do solo a água e os sais minerais necessários para seu desenvolvimento, tá? A planta, gente, ela usa o gás carbônico do ar, tá? E a água do solo, tá? Aí, com a presença da luz solar, né, ela produz seu próprio alimento, tá? O gás oxigênio participa da respiração celular, que é um processo de obtenção de energia, como elas obtêm energia, tá? Então, ela precisa do quê? Ela usa o gás carbônico do ar, né? Usa a água do solo,
da terra, né? E com a luz do sol, né? Ela produz seu próprio alimento com todas essas coisas, né? E aqui tem o significado de resistente, ó, capacidade de suportar situações difíceis, né? E aqui tem atividades para vocês responderem, tá? Vamos lá? A ilustração abaixo representa uma jabuticabeira. Observando as partes do limoeiro da página inicial deste capítulo, identifique e escreva o nome de cada uma das partes desta planta. Lembra que lá no começo da unidade, né, a gente estudou o quê? As partes do limoeiro. Aqui é uma jabuticabeira. Então aqui, ó, nesses quadrinhos aqui, ó, vocês vão escrever o nome das partes da jabuticabeira, tá? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui, tá? Vai colocando o nome certinho aqui nos quadrinhos. Agora responda as seguintes questões. Qual é a parte da jabuticabeira que geralmente comemos? Qual é a parte da jabuticabeira que a gente come? Vai escrever aqui. Você já chupou jabuticaba? Você vai colocar se sim ou não. Você gostou? Tá? Na região onde você mora, há jabuticabeiras? Você já viu esta planta? Você já colheu jabuticabas? Respondam aqui, tá? Resposta pessoal. Tem um textinho aqui na página 202, ó. Leia o texto a seguir. O cacto é uma planta de regiões desérticas. Cresce em lugares secos, onde outras plantas enfrentam problemas para sobreviver. Sua capacidade de armazenar água é o que o mantém vivo. Os cactos são protegidos por espinhos pontudos, o que desestimula os animais a comerem-nos. Então, como eles têm espinhos pontudos, né? Os animais não comem, né? Claro. Aqui tem umas questões para vocês responderem, ó. Você já viu algum cacto de perto? Descreva suas características. Você vai responder se sim ou não e descrever as características do cacto. Aqui na foto já dá para ver mais ou menos a característica, né? Você saberia dizer outra planta que tem espinhos, tá? Pesquisem aí o nome de outras plantas que têm espinhos. Se você não sabe, pesquisa e escreve aqui embaixo, tá? Ó, apesar de serem diferentes e apresentarem espinhos, você sabia que alguns cactos são utilizados como alimentos ou para fazer produtos? Sabia disso, gente? Tem um cacto chamado aloe vera, tá? Ele é bastante usado para fazer cosméticos, né, estéticos, tá? E cactos comestíveis, o fruto de saguaro é um tipo de cacto, né, que come o fruto, tá? E também tem um da figueira da Índia, que também come o fruto. Tem um que chama agave, né, que eles fazem adoçante. Então, tem vários tipos de cactos, né, e eles são utilizados como alimentos, né, para fazer produtos. Aqui tem mais atividades, tá? Vocês vão observar essas imagens, tá? Tem 3 imagens. Vão observar essas imagens para responder as atividades seguintes, tá bom? Observar as imagens, né? Agora vão responder, tá? Chegou aqui na questão, não lembra? Volta lá nas imagens para responder, ó. Quais são as plantas que você identifica nas imagens da página anterior? Você vai olhar a imagem A, que planta que é? A imagem B, que planta que é? E a imagem C, você vai escrever aqui qual é a planta que você identificou. Você já teve em algum ambiente parecido com os que aparecem nessas imagens? Você já foi em algum lugar que tem, né? E tem uma imagem que tinha uma planta igual essas da imagem que você observou? Ó, você já esteve em algum ambiente parecido com os que aparecem nessas imagens? Você vai escrever aqui. C. Você já cultivou alguma planta? Vocês já plantaram alguma planta? Qual planta? Lembra que no colégio
Na escola eles deram uma sementinha, lembra? Para plantar. Lembra? Vocês plantaram aquela plantinha? Lembra? Da plantinha sobre o mosquito da dengue. Foi no ano passado isso. Que cuidados você teve com ela? Que cuidados você teve com a plantinha que você cultivou? Vai escrever aqui, tá? Em sua opinião, quais são os cuidados que devemos ter para cultivar as plantas? Na sua opinião, quais os cuidados que podemos ter para cultivar as plantas? Você vai escrever na letra E, né? Lembra que elas precisam, né? Elas precisam de muitas coisas. Então, quais os cuidados que a gente vai ter, né? A terra tem que ser fértil, né? Tem que ter o quê? Espaço suficiente. Volta lá no texto e lê tudo que a gente precisa para cultivar uma planta, tá? Então, hoje nós estudamos nessa unidade, né? Que para viver e se desenvolver, as plantas têm algumas necessidades. Olha aqui que elas precisam de ar, luz, água, espaço suficiente, temperatura adequada, entre outras, né? Então, bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, chama a Pro no WhatsApp, tá? Um beijo no coração e até amanhã.